Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, hoje é dia 12 de novembro de 2025. Agora, após a oração, Deus pôs no meu coração a sua palavra em Salmo 73. Salmo de Asaf, 73. Versículo 16. Asaf, quando pensava em compreender a situação que ele estava observando, ele ficou de sobremodo perturbado. Talvez o Espírito de Deus tenha ali tocado no seu coração. Asaf era sacerdote de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa mente ela fica questionando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de tantas pessoas que cometem injustiça e nada de ruim lhes acontece. Quantas pessoas furtam, roubam, ainda mais na vida política, que é bem vista isso, né? É bem comentado a corrupção que existe no nosso país, no meio político, e as injustiças continuam. E na época da lei, o sacerdote da tribo de Levi, eles não tinham direito a nada. Eles dependiam do dízimo, das ofertas. Eles dependiam de ajuda. E Asaf era sacerdote aqui. E ele começou a observar a vida dos ímpios. E viu que nada de ruim lhes acontecia. Que eles estavam fartos, tinham fartura, faziam tudo o que desejava a sua alma, cometiam injustiças, iniquidade e prosperavam. Então Asaf ficou indignado. Diz que o coração de Asaf ele embruteceu, se tornou como os animais. Quase que ele se desviou. Quase que voltou atrás, quase que voltou para o Egito, porque ele estava olhando para o homem. E talvez você esteja assim, está indo na igreja, procura santificar a sua vida, procura ser justo, ser justa, mas você vê alguém que está na injustiça, que comete injustiça e que está prosperando e que nada de ruim lhes acontece. Foi assim na vida do rei Acabe. Deus lhe deu uma sentença e ele não se arrependeu. Quando passou mais ou menos, se não me engano, 1 ou 2 anos, a sentença de Deus veio. A justiça de Deus foi feita. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Salmo 37. Não tenhas inveja no teu coração. E Asaf começou a ter inveja dessas pessoas. Inveja porque o fulano rouba, o fulano não santifica a sua vida e prospera e tudo na vida dele é bom, uma vida larga, tem bens, tem fartura, tem abundância e nada de ruim lhes acontece. Assim Asaf também começou a observar. Ele diz daqui no versículo 2 que quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ou seja, estavam guardados, blindados, protegidos pelo dinheiro. Viviam na injustiça e com uma vida regalada. Mas aquele rico lá em Lucas 16 morreu, meus irmãos. Morreu Lázaro, o mendigo, mas depois morreu também o rico. E o que aconteceu? Lázaro mendigava um prato de comida e o rico não dava. O rico comia das migalhas que caía da mesa do rico. E quando os dois morreram, Lázaro foi levado para o seio de Abraão, lugar de descanso, de paz, e o rico para o Hades, lugar de tormento.
E lá no inferno, no Hades, o rico pediu ao pai Abraão que molhasse a ponta do dedo, desse água para o rico. Lázaro fosse dar um pouco de água para o rico. E Abraão disse nessa parábola que o Senhor Jesus contou que havia uma separação entre os dois, que nenhum dos dois podiam passar um lado para o outro. E que o rico teve os seus bens em vida e o pobre, o mendigo do Lázaro, só teve os males. E aqui nesse Salmo 73, quando Asaf entrou no santuário, veja aqui, meus irmãos. Aqui quando quando Asaf entra no santuário, versículo 17. O sacerdote Asaf, então, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Entrou na presença de Deus. Entrou no mundo espiritual, no mundo real. Talvez você se encontre assim, indignado, com tanta injustiça, de ver os ímpios prosperando, o teu vizinho prospera, não serve a Deus, o outro prospera também, não é uma vida justa, está prosperando. Mas prosperidade não quer dizer que Deus está aprovando. Prosperidade não significa que Deus concorda, que Deus está na vida dessa pessoa. Nem toda prosperidade é de Deus. Salomão foi o homem mais rico da terra, mas a sua prosperidade, a sua sabedoria fez com que ele se desviasse. O jovem rico era próspero. O Senhor Jesus mandou que ele desse metade dos seus bens aos pobres e seguisse ele não quis, perdeu a salvação. E aqui Asaf entrou no santuário de Deus, então ele entendeu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de temores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Ou seja, um dia vai vir o decreto. Um dia Deus pedirá contas. Um dia irão partir também, irão morrer. E o seu dinheiro não vai salvar, porque a alma não tem preço. Jesus Cristo pagou o preço. A redenção dessa alma é cara. Custa o sangue do Senhor Jesus na cruz. Mas muitos que estão em vida larga, muitos que estão na sua riqueza ilícita, não querem saber de Deus, porque confiam no mamão, confiam na riqueza. Só que o dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra. E mais cedo ou mais tarde, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens em depósito guardado. Para quem será? Quem que vai ser o herdeiro de tudo isso? Quem que vai ser o outro mordomo? Ou às vezes vão ter a brigar por causa desse dinheiro, dessa herança. Para quem vai ficar? Então Asaf, quando entrou no santuário de Deus, quando ele entrou na presença de Deus, quando ele entrou no reino de Deus invisível, quando entramos, meus irmãos, na presença de Deus, através da oração, da leitura da palavra, quando estamos buscando a Deus, Deus nos mostra, nos abre a mente, então compreendemos que este mundo aqui é passageiro, que a vida do homem, do ser humano, não consiste na abundância de bens que ele possui. Asaf vai dizer logo à frente que Deus é a porção, Ele é a minha porção. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E a quem a minha alma deseja além de ti? Ou como Davi, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, sede do Deus vivo, o Deus que me deu a vida, que soprou o fôlego de vida. É este Deus que está conosco, que adestra as nossas mãos para a batalha, que nos esforça, que renova as nossas forças como a águia. É o Senhor que veste os lírios do campo, que supre as necessidades dos pássaros, que não semeiam, que não ceifam, mas o Senhor dá o alimento para eles. É Deus quem nos ajuda.
Inútil vos será levantar pelas manhãs, se Deus não edificar a cidade, se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela, se Deus não for conosco, como diz lá em Deuteronômio capítulo 8, então dirás, não foi a força do teu braço que te trouxe até aqui, que te trouxe tudo isso que você adquiriu, mas foi Deus que te ajudou, foi Deus que esteve na tua vida, é Deus, meu irmão, minha irmã, é Ele que nos sustenta, é Deus que abre a nossa mente, é Deus que traz clientes, é Deus que nos leva ao trabalho, é o Senhor que abre portas, que fecha portas. É o nosso Deus. E Asaf entrou no santuário para tentar entender como Daniel nos livros. Asaf entrou no santuário, buscou a Deus. Talvez ele derramou ali as suas lágrimas e clamou a Deus, Senhor, eu não estou entendendo, me explica por que tanta injustiça como Abacuque clamava. Eu clamo violência, o Senhor não ouve, Pai, eu clamo violência, eu digo, olha, quanta violência, quanta injustiça, quanta corrupção, e o Senhor parece que não ouve. Mas Asaf entrou no santuário de Deus e Deus mostrou para ele o fim dos ímpios, o fim daqueles que não querem saber de Deus, porque os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Eles podem ter tudo nesta vida, mas se não tiver a maior riqueza, que é Jesus Cristo, é tudo em vão, é tudo inútil. E Asaf entrou no santuário. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Agora eu vejo a verdade. Agora eu vejo que a vida não é aquilo que os meus olhos estavam vendo. Agora eu vejo que o mundo de Deus é um mundo real. Que o reino de Deus não é deste mundo. Que o reino de Deus é eterno. Que o reino de Deus não precisa do ouro nem da prata. Que o reino de Deus não precisa da matéria, não precisa das coisas desta vida. O reino de Deus é alegria, é paz no espírito, é justiça. Agora eu senti, agora eu acordei, agora eu estou desperto. No versículo 23 diz, todavia estou de contínuo contigo, todavia eu te sirvo aqui, Deus. Eu sou teu sacerdote, eu te sirvo. E tu me seguraste pela minha mão direita. O Senhor me guardou de eu me desviar por causa do ímpio, me guardou de eu cair, me guardou de eu voltar para o Egito. O Senhor me segurou pela mão como Pedro. Senhor, me salva. As águas da injustiça, as águas do pecado estão querendo me tragar. Me salva, Senhor Jesus. E Asaf clamou aqui, como Pedro. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, com a tua palavra. O Senhor é o meu guia. A tua palavra é verdade e justiça, escudo e broquel. A tua palavra é a espada do Espírito, é viva e eficaz. A tua palavra é o pão que vem do céu. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a nossa vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A tua verdade. Guiar-me-ás com o teu conselho, com a tua palavra, com a tua verdade, e depois me receberás em glória. Porque estamos aqui, meus irmãos, como peregrino em terra estranha, como Abraão que vivia em tendas, que era peregrino, que vivia em tendas, porque esperava uma pátria superior, a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descerá dos céus, ataviada como a noiva para o esposo. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E não há na terra, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Meus irmãos, quando Deus abre os nossos olhos, quando a gente conhece o verdadeiro ouro ou a verdadeira prata, a gente não quer saber mais do bronze nem do ferro. A gente não quer mais a cópia quando acha a verdadeira dracma. Quando acha o tesouro escondido no campo. Vai, vende tudo que tens.
e compra aquele campo de alegria. Ele se esconde, ele não conta para ninguém. Ele vai primeiro, ele vende tudo que tem, ele compra aquele tesouro escondido no campo. Jesus Cristo é o nosso tesouro. Asaf entrou no santuário. É quando entramos na presença de Deus que vemos a maior riqueza, que é o Senhor Jesus Cristo, porque nele estão escondidos os tesouros da vida, a sabedoria. A nossa vida está escondida em Cristo. Quando Ele quer a nossa vida se manifestar, então seremos semelhantes a Ele, semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso Salvador. A quem tenho eu no céu senão a Ti, e não há na terra quem eu deseje além de Ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. A minha carne cansa. A gente envelhece nesse tabernáculo, como o apóstolo Pedro disse, almejando uma pátria superior, como diz Paulo. A minha carne e meu coração desfalecem. Ainda que o nosso corpo se desfizer, temos um edifício nos céus, feitos por Deus. A casa do meu Pai tem muitas moradas. E o Senhor nos vai revestir, meus irmãos, um corpo glorificado, um corpo glorioso, sem sofrimento, sem dor, um corpo eterno, um corpo de anjo, um corpo glorificado. Deus é a força, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Aqui está o sacerdote Asaf. No começo ele disse que Deus é bom, depois ele começa a observar os ímpios prosperando, nada de ruins acontece. Meus irmãos, se desviarmos os olhos do Senhor Jesus, iremos perecer. Se Pedro não clamasse, Senhor, me salva. Se Pedro não olhasse para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que passou por todo sofrimento. Se não olharmos para Cristo, desviarmos os nossos olhos do Senhor, certamente pereceremos. E aqui é um homem de experiência, o sacerdote da tribo de Levi, Asaf, que quase se desviou porque começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, começou a se indignar e viu as injustiças que Deus vai permitir nesta terra. Ele fala que o mal sucede a todos, ao justo e ao injusto. Está lá em Eclesiastes. Ao que sacrifica, como aquele que não sacrifica. Então nós vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo de injustiça, um mundo de corrupção, que ela já começou desde o Éden, desde quando Eva se vendeu por um fruto, se deixou levar pelo encanto da serpente, pelas palavras de Satanás. E ali ela deu o direito ao diabo, o direito da vida eterna, ela deu na mão de Satanás, desobedecendo eles, comendo do fruto que não era para ser comido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali já houve a corrupção, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, a livre escolha. Deus não força ninguém a escolher. Ele nos ensina e nos dá a direção, mas não força. Então as injustiças desse mundo, elas vão permanecer. Em Mateus 24 diz que se aqueles dias não fossem abreviados, meus irmãos, nenhuma carne se salvaria. Então vemos injustiças, vemos os homens criando armas de guerras, armas de manipulações climáticas que causam destruições, armas inteligentes, armas virais, guerras biológicas, guerras virais. Nós vemos a maldade tamanha, como em Gênesis 6, Deus destruiu a terra ali naquela época, por causa da maldade, porque tudo que existia no coração deles era só mal. Gênesis capítulo 6.
E Deus destruiu aquela terra, salvando 8 pessoas, Noé e mais 7. Então vemos, meus irmãos, que foram salvos Noé, sua esposa, os seus filhos e as suas noras, e os animais que foram separados. E nós vemos, meus irmãos, a maldade na terra, desde o tempo de Noé, Asaf, Abacuque, Malaquias, tempo do Senhor Jesus, até hoje, meus irmãos, a maldade prevalece. E ela vai permanecer até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique firme. Não se preocupe com os ímpios, com a injustiça, com as maldades, com a corrupção, com o suborno, mas confie em Deus. Não olhe para isso não vai mudar. Não gaste seu tempo tentando achar que vai ter uma mudança nesse país aqui ou no mundo, não vai ter. É de mal a pior. O apóstolo Paulo já escreveu sobre isso. Enganando e sendo enganado. O homem vai de mal a pior. É enganando e sendo enganado. Asaf começou a olhar para isso, para as injustiças. Ele quase se desviou, mas quando ele entrou, o segredo é entrar no santuário de Deus. O segredo é voltar para o seu quarto de oração, para a casa de Deus. Estar firme na casa do Senhor. Estar firme no seu lugar de oração. Firme nas Escrituras, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada. Fique firme. Olhe para o Senhor Jesus. Veja que Deus, através da oração de Asaf, quando ele entrou no santuário, Deus mudou a mentalidade dele. A quem tenho eu no céu senão a ti? Veja a graça de Deus, meus irmãos, na vida de Asaf. A presença de Deus me fez lembrar de Salomão, quando a oração de Salomão foi feita e Deus desceu ali a sua glória, encheu a casa. A casa encheu ali, o templo encheu com a presença de Deus quando Salomão fez aquela oração. Oh, meu irmão, minha irmã, foi glorioso tudo aquilo. Mas depois, se eu não me engano, no dia seguinte, ou mais tarde, acho que mais tarde, mesmo dia, Deus aparece a Salomão, acho que em sonho, e fala para ele, olha, se você andar nos meus caminhos, não te faltará sucessor. Mas Deus colocou condições na vida de Salomão. Então Deus é aquele que dirige os nossos passos no seu caminho. Deus é aquele que exige de nós fidelidade. Que andemos no seu santuário, no santuário da oração. É na oração que nós veremos o agir de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus. É Ele quem nos convence pelo seu Santo Espírito, como convenceu Asaf. E Asaf passou a enxergar: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Como Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não iremos daqui, não sairemos daqui. É a presença de Deus que nos conforta, que nos traz paz, que nos traz firmeza de continuarmos a peregrinar nesta terra. É até aqui que Deus deu esta palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Pai Santo e Glorioso, graças te damos pela tua palavra que nos ensinou a estarmos no teu santuário, no lugar da oração, como aquela viúva que fechou a porta sobre os seus filhos e ali foi virando o vaso de azeite e não faltou, e encheu todos os vasos de azeite, mas porque a porta estava fechada. O Senhor mandou que fechasse a porta. O Senhor mandou também, através do Senhor Jesus, o Senhor disse para fecharmos a porta e orarmos ali em secreto. E Deus em secreto nos recompensará. O Senhor manda fecharmos as portas. Fecharmos as portas para o mundo. Não ficarmos presenciando as injustiças. Não ficarmos olhando para o homem mau que prospera, mas olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, entra com providência na vida dessas pessoas, dos teus filhos, coloca a paz nos seus corações e firmeza nos seus passos para continuar te servindo nesta terra. Continuar na tua presença, no teu santuário.
Envia a tua paz através desta mensagem, desta palavra, nestes lares. Receba esta voz de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que a paz de Deus, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, TikTok, Quai e Instagram. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória. Amém. E graças a Deus.